Opa, opa! Bom, gente, espero que vocês estejam bem. Chegamos a um período importantíssimo das nossas explicações, tá? Na semana anterior, o que a gente conversou necessariamente foi sobre a Revolução propriamente dita, os acontecimentos que levaram à tomada de poder, toda aquela questão da Assembleia, dos Estados Gerais e tudo mais. Aqui nós vamos falar da construção da República Francesa propriamente dita, tá? Vamos falar desse período interessante para a nossa história após ali a Declaração dos Direitos do Homem. Então a gente vai seguindo aqui com essa nossa conversação bem tranquila. Tranquilo? Em 92, o que acontece? Tá? Depois dos acontecimentos anteriores, que a gente discutiu sobre todo aquele movimento popular e tudo mais, muitos membros da nobreza vão fugir e vão tentar construir aliados. Nessa busca, tanto a nobreza quanto pessoas importantes da Prússia e da Áustria vão começar a se aliar a esses nobres para tentar acabar com a revolução lá na França. Por que isso acontecia, né? Eles tinham medo de que essas ideias da revolução se expandissem ao ponto de que a população dos seus países também agissem contra essas classes, contra a nobreza, quanto contra o rei. Então, eles pensaram em se orquestrar e agir. Os revolucionários, atentos a uma situação como essa, convenceram a população que muitas pessoas pegaram em armas para defender a revolução, para tentar acabar mesmo com essa ideia de movimento, né? Ou melhor, para tentar acabar com essa possível resposta da nobreza. Então, essa população ela pegou em armas e buscaram defender todo o processo da revolução. Nesse período, muitos nobres acusados de serem contra o movimento foram presos. O próprio rei Luís XVI também foi preso, tá? E a população, a partir do voto, começou a criar, ou melhor, pensou ali em um novo órgão do legislativo e do executivo. E assim surge a chamada Convenção Nacional, que a gente vai discutir um pouquinho dela melhor no próximo slide, tá bem? Essa ascensão de poder por parte dos revolucionários vai fazer com que muitos membros da população passem a fazer algumas ações que vão ficar conhecidas na história como os massacres de setembro. Então, pessoas do clero, pessoas da nobreza vão passar a ser perseguidas, tá? Todas elas acusadas mesmo de apoiar a monarquia. Então, casas queimadas, pessoas mortas em alguns casos. Então, vai ser uma situação bem tensa na França mesmo, revolucionária, tá? Nesse tempo, as tropas revolucionárias vão conseguir combater a força estrangeira que vai acabar recuando. Então, eles vão conseguir expulsar da França tanto essas forças da Prússia quanto da Áustria que tentavam contra a revolução, tá? Então, a Convenção Nacional vai conseguir acabar com a monarquia e vai proclamar uma república na França. Mas vamos entender o que é a revolução, a Convenção Nacional, tá? Na essência, a Convenção Nacional ela possui alguns grupos, tá? Os chamados girondinos, que representavam o que a gente chama aí da classe mais alta, né? A burguesia mais rica, tá? Essa galera mais poderosa, vamos por assim dizer, tá? Nós tínhamos os jacobinos, que representavam a baixa burguesia, camponesa, essas camadas. E nesse meio, tá aí, nós também tínhamos os montanheses, os chamados sans-culottes, ou sem calças, né? Porque esse nome, geralmente nós estávamos falando aí de membros da baixa burguesia, que não usavam as chamadas culottes, umas calças que tinham um quadril mais largo, enfim. E nós tínhamos a chamada planície ali, que era o pessoal mais abaixo, tá? Seguindo para essa linha de pensamento, essas pessoas elas vão defender interesses sociais diversificados. E é nesse contexto que surgem as definições de esquerda, direita e centro, tá? Que até hoje comumente são usadas. A esquerda voltada para umas questões mais sociais, a direita para um campo mais econômico, não que, que também se importa com questões sociais, mas uma pauta mais voltada para questões jurídicas, econômicas e vários outros pontos, e a planície ali mais o centro, apoiando o que lhe convinha. Tá? Essa era a estrutura do parlamento,
E era assim que acho que os grupos se organizavam, tá? Nos jacobinos, a gente tinha como principais representantes ali figuras como Marat e Danton. Tem até um filme, se vocês procuram, com aquele Gérard Depardieu francês chamado Danton. Procurem, que é um filme muito bom sobre a Revolução Francesa. Tem no YouTube ele completinho, tá? Dos montanheses, nós tínhamos figuras como Robespierre e Saint-Just. Aqui eu enquadrei todos como sendo da ala dos jacobinos aí, nessa classe toda. E aí eles vão representar esses trabalhadores urbanos, essa burguesia mais baixa, tá? Essas camadas. A planície ou pântano representando o centro, né? Nós tínhamos a alta burguesia e tantos outros grupos. E a gente pode alencar ali o Abade VI como um dos principais representantes dessa camada. E mais abaixo, ou melhor, à direita do parlamento, nós vamos ter os girondinos. E vale a gente frisar aqui as figuras de Brissot, Verginaldi e Condorcet, tá? Um dos principais representantes na Revolução. Tá? E aí, no grupo dos girondinos, nós temos essa alta burguesia, banqueiros, dono de indústrias, todos esses grupos aí. Tranquilo? Inicialmente, né, nos primeiros momentos, os girondinos eles controlaram a Convenção Nacional, tanto que eram eles que tinham as primeiras propostas, os debates, e geralmente as conversações eram voltadas para o campo econômico e jurídico. Só que isso vai causando um senso de urgência ali na ala mais da esquerda, dos jacobinos, porque se via a carência de debates mais voltados para a população, questões mais sociais, questões mais pensadas para o povo francês. Existiam muitos embates nesses pontos, tanto contra um, tanto contra outro ali. No início já de 1793, nós vamos estar percebendo um sentimento como posso colocar para vocês aqui, de acirramento da revolução. Vai ficar uma coisa bem mais violenta até do que já estava. Tanto que nesse período vai ser votado ali um movimento pela decapitação ou pela morte de Luís XVI, acusando ele de traidor da nação da França, que tinha feito o povo sofrer e tudo mais. E assim acontece, tá? Tanto que são um movimento bem mais apoiado pelos jacobinos, aí tem mais essa imposição. E a partir daí a gente começa a perceber um movimento por parte dos jacobinos, como se eles dissessem que os girondinos não se importavam com o povo francês, que tinha coisa errada, que estavam apoiando a monarquia, e fica um sentimento de desgaste no ar, sabe? Então, com o tempo, os problemas sociais vão começar a aumentar dentro da França. Né? A gente começa a ter alguns problemas econômicos ali, e vendo todo esse contexto, os montanheses apertam mais ainda a aliança que eles já tinham com os jacobinos e conseguem derrubar o poder ali dos deputados girondinos e assumem o poder em junho de 93. O período jacobino é um período muito radical, de muita violência. Muita gente vai ser morta. A gente tem a chamada fase do terror, que vai ter muita gente guilhotinada aí que defendiam que essas pessoas eram contra a revolução, tá? Uma das primeiras sacadas dos jacobinos é criar uma nova constituição voltada mais para essas questões sociais. Danton e Marat eles governavam ali a favor dos jacobinos, mas membros dos montanheiros como Robespierre e Saint-Just vão conseguir tomar o poder, tá? E como uma das medidas ali, eles vão criar o chamado Comitê de Salvação Pública, que teria a ideia de perseguir os opositores, sabe? Pessoas que para eles eram contrárias ao movimento. E essa radicalização vai fazer com que muitos opositores surjam, até pessoas que faziam publicações contra esse governo jacobino. No período de Robespierre, a gente vai ter agora uma crise de incertezas, porque as pessoas passam a ter medo daquele governo. Muitas pessoas começam a morrer decapitadas justamente porque criticavam, tinha toda essa situação, sabe? E detalhe, Robespierre ainda estimulava a população a lutar contra esses opositores, que deixou o clima bem mais tenso ainda, tá? Essa é a chamada fase do terror aí da Revolução Francesa, que vale muito a pena a gente dar uma analisada, tá? Com essa desconfiança em volta de Robespierre, que esse rapazinho que vocês estão vendo aí na foto abaixo, tá? Os girondinos conseguem tomar o poder da Convenção Nacional, isso em julho de 1794. Robespierre e Saint-Just vão ser presos e vão ser guilhotinados também. E os girondinos
tiram as armas da população e a gente tem uma nova estruturação de governo. A partir daí a gente deve ver as bases para o diretório, para o período napoleônico, mas isso é tema da nossa próxima discussão, ok? Uma atividade para vocês, coisa pouca, tá? Leiam aí, vocês vão explicar o que é esquerda, direita e centro. Podem ser baseados em conceitos atuais como da Revolução, vou aceitar os dois, tá? E o que foi a fase do terror no período da Revolução Francesa, beleza? Obrigado pela atenção, valeu e até a próxima.